Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite que me foi dirigido à comissão organizadora, em concreto ao professor Miguel Real, que aqui está presente. Quero saudar o professor Manuel Sérgio. É um prazer estar aqui a falar sobre si, em concreto sobre a sua poesia, e uma boa tarde aos meus colegas. Eu escolhi duas epígrafes para a minha intervenção, que espero que acabem por servir de mote para o que vou glosar de seguida. A primeira é do filósofo, escritor e teólogo Alberto Magno. A poesia, assombrando os homens, é a fonte de sabedoria. A segunda é de Friedrich Hölderlin. O que permanece são os poetas que o fazem. Tudo tem a ver com tudo, e já o sabíamos. A poesia é, por definição, um ato criativo, e isso mesmo nos assegura o substantivo grego poésias, que ao verbo poein, justamente fazer, criar, foi buscar a raiz e a substância. O meu tempo de poesia, 2016, antologiza a sua poesia, uma poesia carregada de reflexão, de espiritualidade, de autorreferencialidade, no sentido do poema como arte e do registro lírico do cotidiano íntimo. Desde a sua Chuva, de 1961, edição do autor, passando por Entre o Nevoeiro e a Serra, de 1963, Uma Ligeira Brisa do Tempo, de 1972, alguns poemas de Natal e outros, de 1996, até Tanta Coisa Verdadeira, de 2004, ou mesmo a Terra da Vera Cruz, que se segue em 2007, um conjunto de poemas com a espiritualidade cristã e católica, pelas repetidas referências ao longo da obra, em pelo menos 3 poemas ao Natal, e a reflexão que caracteriza a sua obra, teorizando mesmo, pensando o corpo, com uma referência a Merleau-Ponty, percorre a poesia de Manuel Sérgio, uma poética que define a vida, procura o belo, sem excessos de audazes voos, e condensa a eternidade. O coração escreve uma biografia de reflexões e a razão tempera um roteiro de sentimentos. As homenagens que presta a figuras ilustres e amigos dos mais variados quadrantes constituem exemplo. Falo em alguns poemas ao longo da obra, mas sobretudo no seu último livro, ou mais recente. O homem serve-se da palavra do poeta para afirmar a sua humanidade. Mergulhando na essência para alcançar o etéreo, transbordando em palavras sentimentos desnudados, alguns poemas são dedicados à sua mulher, despertando em mistérios a inquietude do leitor, dizendo as coisas, ora por outras palavras, ora com as mesmas palavras do cotidiano, explora-se uma razão imaginante que, através da temperatura da palavra poética, dos jogos de sentidos, da reflexão, da homenagem, atorga em 3 poemas, 2 nos seus primeiros livros, em Chuva e em Entre o Nevoeiro e a Serra, e um último no livro Tanta Coisa Verdadeira, a Ferreira de Castro, intitulado Brinde, a Rabindranath Tagore, num poema em prosa, ou a recursivamente expressiva ideia de Narciso, em A Narciso, todos em Entre o Nevoeiro e a Serra. Retiro deste último a segunda quadra. És o Filho de Deus que se procura, para dar de presente, e tu, furtivo, abandonas-te abúlico à fundura, onde um beijo de sol morre cativo. A Teilhard, de Chardin, no poema 18º de Uma Ligeira Brisa do Tempo, mas sobretudo na sua obra Tanta Coisa Verdadeira, as homenagens abundam, onde dedica poemas a Federico García Lorca, usando das repetições anafóricas Cantar-te e Na Noite, à entrada das estrofes, a José Saramago, a Fernando Pessoa, a Carlos Drummond de Andrade, a José Tolentino de Mendonça, de onde retiramos o 5º verso com que abre o poema intitulado É com fé. Quero fazer novas todas as coisas. A Miguel Real, em Poesia que Passa à Minha Porta, a Luís de Camões, a Virgílio Ferreira, que termina com estes versos.
porque é divino o teu gesto, e quem foi que o entendeu? Só um Deus, pois tudo o resto dizes tu ao dizer eu. A Manuel Alegre e a Herberto Helder, este último provia de um soneto, género que praticou e que termina de modo tão lúcido quanto a sugestão deste terceto. E nós, que te admiramos sem medida, aprendemos que a poesia é a vida e que só a diz bem quem fica mudo. Ou ainda, em Terra de Vera Cruz, a Gonçalo M. Tavares, no poema Carta a Gonçalo M. Tavares, de que extraímos estes versos. A inspiração é a seiva que te sustenta, nos teus olhos molhados de alvorada, é bem visível o que te alimenta, flor que precede o fruto, inconformada. A Carlos Paredes e a Abel Figueiredo no poema Motricidade Humana. Disse então eu que se explora uma razão imaginante que, através da temperatura da palavra poética, dos jogos de sentidos, da reflexão da homenagem, da alusão ou mesmo do eco, afirmam o seu tempo de poesia, levando-nos a concluir que uma poesia só faz sentido conquanto, como ato profundamente criativo, se ligada à vida, mesmo que a morte seja a morte, a verdade, e a verdade, a morte, e à realidade como interrogação sobre a existência. Veja-se o poema Hamlet, de Entre o Nevoeiro e a Serra, quando escreve: interrogo a caveira, interrogo tudo o que me rodeia, e da poesia deste país de sol componho, embriagado, a minha teia. Parece que quando escreve, ele, o poeta, é a plenitude do mundo que em si reside. Mesmo que saiba ser a poesia um mistério, não um mero exercício escolar, que não dá respostas, antes indaga, perscruta, interroga. Um mundo cujo retrato ele pode revelar ao avesso, pois que o poeta, no seu ato criativo, subsume-se naquele fulgor vizinho do êxtase, em que o Criador se confunde com a criação, em que o autor se transfigura no que escreve, em que a inspiração se derrama na exaltação das palavras e se verte em volúpias de capricho no poema que é seu destino, como se fora uma enigmática fusão em que o poema perde a identidade e o poeta o personifica. Assim, sem regras sujeitas a modismos, tanto praticou o soneto como outras formas poéticas, ora em mancha gráfica clássica ou moderna, ora no poema em prosa, sobretudo na obra Entre o Nevoeiro e a Serra, evidenciando Manuel Sérgio a atualidade estilística que, não obstante, não praticará assiduamente, quer em verso livre, quer em verso com esquema rimático preciso, assim, sem regras sujeitas a modismos, disse, e a científicas catalogações histórico-literárias, sem tempo, sem fronteiras, numa determinada desobediência à ortodoxia estilística, na misteriosa vertigem de um certo, porque não também, alquimista de estados de alma, de um certo modo, artífice de sentimentos, de um reinventor de emoções, logo, nesse insondável patamar de abstração, o poeta logra o sortilégio de nos dizer, claro, algo que ninguém ainda nos disse, mas pressentimos já saber. Não necessariamente a verdade, pois essa é o poeta que a cria, em nome de uma solidariedade que nos humaniza, de uma paz que nos congrega, de uma irmandade que nos une, de uma esperança que nos anima, porque num poema essa verdade nunca acaba, apenas se suspende no ânimo de ressurgir. Baltasar Gracián afirmava que o estilo deve ser natural como o pão, para não trazer enfado. A poesia de Manuel Sérgio não enfada. Nicolas de Malebranche escreveu que a literatura só é de grande utilidade se se meditar sobre o que se lê. Estamos perante uma poesia sujeita à meditação. E sim, os livros tornam livres quem os ama. Atente-se. Francis Bacon preferia estudar os livros a estudar os homens. Compreende-se. Mas razão tinha Ralph Waldo Emerson ao pensar que nada de verdadeiramente grande foi alcançado
sem entusiasmo. O que nos devolve a Bacon, uma vez que a poesia sempre foi tida como coisa divina, porque eleva e exalta a alma, convertendo a aparência das coisas em desejos da alma. Ora, tal sucede na poesia de Manuel Sérgio. E pegando nas palavras de Flaubert, mede-se uma alma pela dimensão dos seus desejos. Mesmo porque, segundo Thomas Carlyle, o mérito da originalidade não está na novidade, está na sinceridade. Aqui reside alguma essência da poesia de Manuel Sérgio. Desde logo porque, na linha de Chateaubriand, o escritor original não é aquele que imita alguém, mas aquele que ninguém é capaz de imitar. Com efeito, a arte limita-se a fazer versos e a matar a morte. Só o coração é poeta. A poesia de Manuel Sérgio sente-se. E razão tem Schiller quando afirma que o que pensamos pertence a todos e o que sentimos pertence a cada um de nós. Há sentido comum e bons sentimentos na poesia de Manuel Sérgio. Logo, nada tem de medíocre esta poesia. E não tem razão Victor Hugo quando diz que é sempre dever de um escritor procurar melhorar o mundo e a justiça é uma virtude independente do tempo e do lugar? A obra poética de um autor ocupa-lhe uma vida, até que consiga a grandeza de, como pensava Paul Valéry, captar intensamente com as suas palavras o que só debilmente conseguiu entrever no espírito. No entanto, julgo que nenhuma obra acaba senão no leitor. Discordando, portanto, de Maupassant, quando afirma que os grandes artistas são os que impõem à humanidade as suas ilusões particulares. Glosando a epígrafe desta comunicação, parece-me que a poesia está para o saber da humanidade como o amor está para as outras paixões. Na verdade, poderia não haver poetas, mas haveria sempre poesia. E como pensava José Martí, perdão pelo meu espanhol, José Martí, um grão de poesia é suficiente para performar um século. E temos a sorte de ter um poeta, Luís Filipe Castro Mendes, como Ministro da Cultura de Portugal, e a presença de poetas aqui nesta sala, como João Rui de Sousa, nesta homenagem ao também poeta Manuel Sérgio. Penso que escrever é um modo de falar sem se ser interrompido. É isto mesmo que o nosso autor faz na sua escrita, mas em comunhão que não resisto a transmitir, transcrevendo na íntegra o primeiro poema de Uma Ligeira Brisa do Tempo. Uma ligeira brisa do tempo, onde se guarda a mansidão dos olhos, as lágrimas dos enfermos, os soluços dos ermos e tudo o que sendo distância está aqui, em ti. Uma ligeira brisa do tempo, fraterno diálogo com homens, não com teoremas, quebrar de algemas, de um passado escondido em desvãos e a desabar desfigurado por força das nossas mãos. Uma ligeira brisa do tempo, beijando o novo Deus, o novo homem, um pássaro de voz inquieta que leva nas mãos ainda em plumes, desconhecidos e súbitos lumes, e é poeta no espírito e na letra. Uma ligeira brisa do tempo que trago nas mãos geladas, cobertas de quase nadas, mas tão dadas à humana comunhão, que nos olhos rasos de água há horizontes sem chão. Cumprindo assim com o sonho dirigido que é a literatura no dizer de Jorge Luís Borges. E escrever é, como escreve Albano Martins, poeta, fazer da vida uma pauta e um compêndio de espuma. Sendo a poesia também uma forma de gnose, de conhecimento do mundo e da realidade em geral, mas igualmente de autoconhecimento. Concluo com a seguinte reflexão. Será a arte poética, afinal, uma tentativa sempre frustrada de, como diria Camões, conter a água do mar em tão pequeno vaso? Isto é, de limitar o ilimitado, de reduzir a fórmulas o informulável, de definir o indefinível, de espartilhar um código em códigos, o que não se deixa codificar? Sim,
Talvez. Mas a inocência é tão bela e verdadeira, ensinam-nos as crianças. E nós, os adultos, como dizia o Príncipezinho de Antoine de Saint-Exupéry, cuja primeira estrofe, livro sobre o qual, de resto, escreveu um poema homonimamente intitulado O Príncipezinho, na obra Entre o Nevoeiro e a Serra, Manuel Sérgio, cuja primeira estrofe nos diz: em ti reside o místico sentido da sabedoria e nunca te descobri, menino, do morro crepitante onde a minha alma espia. De facto, como dizia o Príncipezinho, os adultos só complicam a vida. Daí a poesia ser tão necessária. Eventualmente, pode mesmo ajudar a salvar o mundo num tempo que pode ser o de Heraclito ou de Rui Belo. De Heraclito, o tempo, aquele rio de que falava, e não sabemos onde nasce e desagua. Um rio sem margens também, e por isso sem afluentes. De águas lodosas, turvas, com limos vermelhos à superfície e destroços, os inumeráveis destroços dos humanos naufrágios. De Rui Belo, como disse, o tempo, a maré que leva e traz o mar à praia onde eternamente somos. Hoje, aqui, a um dia de celebrarmos os ecos de todos os tempos que a musa antiga canta, o Dia Mundial da Poesia, a minutos de ser apresentado um número da revista Letras com Vida, que celebra no seu dossiê escritor o poeta João Rui de Sousa, e apresenta inéditos de Luís Filipe Castro Mendes, lembremo-nos que quem escreve como fala, por mais que fale bem, escreverá mal. E faça-se o que melhor podemos fazer por um autor da estirpe de Manuel Sérgio para o homenagear. Isto é, lê-lo. Muito obrigado.